La. Hey, hey, hey. Bum, bum. La. Hey, hey, hey. La, la. Bum, bum. La. Hey, hey, hey. Para todos que estão presentes aqui, eu me chamo Diego Crivellaro, sou diretor do Colégio G10 aqui de Santa Maria, e hoje nós estamos fazendo a gravação ao vivo do Muvuca Podcast, um projeto que iniciou esse ano dentro da escola e tem como objetivo a gente falar dos temas mais descontraídos possíveis, mas trazendo para a vida o dia a dia de dentro da instituição. Então é como a gente traz um olhar da parte administrativa, da parte pedagógica, de como é a sala de aula de um professor, trazendo os prós e também aqueles deslizes que nós cometemos no dia a dia. Ou seja, é a nossa relação mais descontraída possível para o ambiente de vocês. O Muvuca, que hoje está sendo transmitido aqui na Expo Educar, quero agradecer a Maristela, segundo ano consecutivo que nós estamos aqui, junto com a marca do Colégio G10 e também da Unicesumar Santa Maria. Quero agradecer toda a nossa equipe de funcionários que está aqui conosco nesse momento, aos nossos professores que fazem parte da gravação do Muvuca, quinzenalmente ou mensalmente, dependendo de como está a nossa agenda, a nossa rotina também. E quero agradecer, antes de mais nada, a agência Next, que é a nossa parceira, está hoje com a gente na gravação do Muvuca aqui. A Next, que é uma agência que trabalha com marketing digital, muito focada em tráfego pago dentro da cidade, e que hoje está aqui junto com o Andrei, para fazer acontecer todo o Muvuca dentro da Expo Educação, tá certo? Antes de mais nada, quero apresentar o nosso time. Bom, já me coloquei à disposição, como eu falei para todos, eu me chamo Diego Crivellaro. Estou aqui no meu lado esquerdo com um cara que é a história humana de Santa Maria, nosso querido Calisson. Olá, boa tarde. Olha só, gostei. Uma boa tarde para o pessoal todo que está aqui, ouvindo a gente. E principalmente um carinho muito especial para os alunos que vieram aí, né, olhar a gente, prestigiar a gente. Tá? Vocês moram nos nossos corações. Querido Márcio. Olá, gente. Boa tarde. Prazer estar aqui com todos, né? Muito bom ver os nossos alunos conhecidos aqui. Né? A arte humana com perninhas. Bom, boa tarde a todos. Estou maravilhado de estar aqui na presença de amigos, daquele unicórnio alado ali, um ser mítico que tem um cara me mandando um beijo no fundo também, um abraço aquele cara ali. Grande professor Pita. Um abraço, professor. Abração, Pita. Queridaço, é isso aí. Tá empolgadíssimo ali. Nunca vi um professor tão empolgado. E é isso. E o grande geógrafo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, por favor. Maravilha. É uma grande satisfação estar aqui. Eu sou o Fabiano, professor de Geografia. Muito feliz de coração de ver os alunos. Muita gente querida aí que a gente gosta. E vamos para mais um Muvuca Podcast aqui no Shopping Praça Nova. Show de bola. Vamos lá, então. Já vou trazer o primeiro assunto da nossa pauta de hoje, uma pauta construída pensando entre alunos, professores, de que forma tudo acontece dentro de sala de aula. Mas quero perguntar na visão de vocês, time. Qual o papel do professor no processo de escolha da profissão dos nossos alunos? Antes de mais nada, quero dizer o seguinte. Vocês sabem, por A mais B, que vocês são grandes influências na vida deles, né? Eu tenho 1,66 m, talvez não tão grande assim, mas... Tu é uma média influência, então. Começa por aqui. Não sou muito alto, mas enfim. Bom, eu acho que, primeiramente, uma das coisas que a gente tem que ter noção é que todos os alunos eles têm que ter uma noção do tudo. Seja das ciências biológicas, das linguagens, das humanas. E aí, a partir daí, ele vai vendo aquilo que ele se identifica mais, aquilo que ele tem mais aptidão para ele conseguir, né, que ele consegue, que ele gosta, né? Eu acho que tem muita questão sensorial nisso. E aí, a partir disso, também ver aquilo que ele tem mais dificuldade, aquilo que ele não gosta. Claro que a dificuldade é uma coisa que a gente pode superar, né? Às vezes, alunos que não gostam, por exemplo, de história, né? Ou que têm dificuldade, a intenção, como a gente tem o vestibular, a gente tem o Enem, é superar essa dificuldade, mas é entender aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, né? E a partir daí, ele vai ver, por exemplo, se o cara, o aluno, ele é mais introvertido, então ele tem um dos cursos que ele pode escolher seria a computação, alguma coisa, aquilo que ele consegue se dar... Trazer uma aptidão. Exato.
Né? E se ele é uma pessoa que fala que nem eu, né? Então, Eu acho que o principal dos pontos ali, me intrometendo já na fala do Calisson, mas é a questão da aptidão, sabe? Eu acho que os alunos, eles se espelham muito na imagem que vocês têm no dia a dia, na descontração, nos elementos que vocês trazem para dentro da sala de aula, e isso acaba sendo muito impactante na vida deles, né? Eu digo o meu caso, que uma das profissões que eu pensei lá atrás era justamente voltada às licenciaturas, porque eu tinha um espelho dentro de casa, uma avó, uma mãe, então isso liga bastante também. Professores, quais as opiniões dos demais? Eu acho que essa questão, né, essa influência que a gente tem também, ela se deve em boa medida pela forma com que a gente lida com os conteúdos, né? Então, quando a gente chega em sala de aula, pelo menos a gente monta a nossa aula, monta o nosso programa, a gente está dando o nosso melhor naquele contexto, né? E dar o melhor motiva, né? Quando a gente chega na sala de aula... É o técnico. A gente chega na sala de aula animado, chega na sala de aula disposto a ensinar aquele conteúdo, né? E isso acaba despertando aquele interesse do aluno que vai procurar alguma coisa. Às vezes acontece a situação, né, que o aluno adora a gente como professor, e a forma com que a gente ensina, mas não gosta muito do conteúdo, né? Mas isso amadurece eles, né, em relação às escolhas, às opções. Eles veem que, eventualmente, a forma com que a gente lida com aquela matéria, com aquele conteúdo, não é para ele, mas, mesmo assim, isso vai dando uma outra perspectiva, né, de vida, uma outra perspectiva sobre as matérias, né? Eu acho interessante porque, tipo, no meu caso, influenciar o aluno a fazer arte é meio... dá um pouco de pena, assim, né? Porque eu não quero que ele morra de fome e tal. Tem duplo sentido fazer arte, né? Eu prefiro que eles façam arte de uma outra maneira, assim. Por exemplo, aquele médico que operou o coração do paciente com um super bonder. Isso é um pensamento artístico desconstruído. Ele fez quase que um cubismo ali. Então eu curto a ideia de passar a arte que eles consigam irradiar para outras plataformas das suas vidas, enfim. Até a questão do afeto, que eu trago muito. Eu gosto muito do Freud, é um teórico que eu amo a psicanálise. Trago muito a psicanálise, então a psicanálise ela educa a partir de um sintoma, né? Então, tipo, eu procuro me identificar com o sintoma do aluno, o problema que eu acabo levando muito aquilo para minha casa, né? Então, a relação ela é muito transferível com o aluno. Então, é fácil confundir, transferir para o aluno, de repente, um pai que tu não teve, ou um filho que tu ainda não teve, ou um irmão que tu perdeu, coisas desse tipo. Então, eu acho que a minha influência... ela é mais na maneira de lidar com as coisas, na maneira de lidar com a vida. É interessante isso, porque a gente olha muito essa questão da motivação, né? Trazendo para o lado do técnico, digamos que como o coach o cara que está lá no banco de reserva, dizendo vai, faz, vamos junto. E essa percepção por eles é cada dia mais notória, de que muitas vezes a gente precisa não só do apoio da família em casa, mas daquele profissional que está no dia a dia ali, mesmo que dê uma nota ruim para ele, mas está acreditando, cara, tu vai evoluir, tu vai para cima, tu vai fazer diferente, tu vai estar perto de mim, e eu posso confiar em ti que a hora que eu errar, tu vai me ajudar, eu vou consertar e vou partir para cima de novo. Exatamente, às vezes os pais saem antes deles saírem para o colégio e voltam, eles já estão dormindo. Então a gente às vezes, a única fonte de afeto que eles têm. O Vallon é um teórico que trabalha essa ideia do afeto. Então aquilo que o Márcio falou, às vezes tu não gosta da matéria, mas acaba gostando do professor. E daí o professor vai motivar você, de repente, a descobrir o seu caminho. E é interessante que nem sempre tu sabe qual é esse caminho, né? Eu estava vendo uns itinerários uma vez, projeto de vida. Imagina eu dando projeto de vida, com 2 negativos no banco. Então, eu não consigo nem governar minha vida, vou ajudar o outro. Mas é esse movimento que vai motivar o aluno a se descobrir. Eu adoro ser professor, cara. Eu amo ser professor! Muito bom. Não, vou fazer uma breve inserção, até aqui, porque eu acho que tudo que os colegas falaram aí contempla, né? Mas eu vou aproveitar e vou citar 2 livros aqui rapidamente. Um deles é O Monge e o Executivo, um clássico também, né? Mas principalmente porque aquele livro traz um elemento muito importante das relações, que é a confiança. Eu penso que a confiança, eu acho que muita inspiração, ou até mesmo inclinações profissionais que os alunos venham a ter, eu acho que passa, primeiro, no sentido de confiar na gente, saber qual é o propósito da escola, do ensino, enfim. E o outro aí que vem o outro lado que eu acho que é importante o professor conseguir fazer isso. É uma outra passagem importante também de um livro do Harari, né, que ele fala na capacidade de comunicação, própria questão, né, que envolveu Sapiens,
e neandertais ali, a coisa se desconstrói a partir da capacidade de comunicação, de se fazer claro. Eu acho que o papel do professor, um dos papéis é se fazer claro, né? A partir disso, confiança, e aí a gurizada também, na sua idade, né? A gente tem que considerar também as idades, as faixas etárias, cada um vai amadurecendo às vezes num tempo, enfim, e as coisas eu acho que começam a fluir como interessante. como água. Já vamos linkar com a próxima pergunta até que eu já faço para vocês, mas a gente fala muito hoje em dia em relação à experiência de aprendizagem, né? De que forma a gente pode trazer algo que às vezes pode ser chato na visão do aluno, mas de uma forma diferente, desconstruída e que se torna interessante para eles. E o quanto na visão de vocês? Em primeiro lugar, a importância disso. Deixamos um pilar de pergunta aqui, qual a importância da experiência de aprendizagem. E segundo lugar, qual a importância da aproximação do professor com o aluno nessa experiência? Porque a gente pega, durante muito tempo a gente trabalhou naquela máxima de que era uma barreira. O professor está lá, o aluno está aqui, e são quase coisas intocáveis uma na outra, né? Mas que hoje em dia a gente tenta cada vez mais trazer uma linguagem diferenciada para que a gente tenha uma correlação e um crescimento dos dois lados. Então já trago a pergunta para vocês aqui desses dois pilares. Em primeiro lugar, experiência de ensino. Segundo lugar, proximidade. O que vocês me dizem? Cara, eu em relação à questão da linguagem, é bastante interessante. Porque eu estava brincando assim, eu já falei com você sobre isso e tal, a gente conversa bastante. Como entender o aluno do século XXI é impossível. Olha, assim. olha o paralelo. Vamos fazer um paralelo agora, porque eu gosto dessa área também, tá? Em que ano foi montado esse modelo de sala de aula que nós estamos? Ou em que século foi montado isso? Aproximadamente século XV. Nós estamos hoje no século XXI. O abismo de linguagem, de comunicação e até de identidade, ele é muito grande, né? Exatamente, começa no Renascimento ali, e daí vai se modificando, enfim, e vai criando um abismo, e a tecnologia cria um abismo maior. Esses dias eu vi dois alunos conversando lá, que era assim, ó, ô, senhor, tu nem sabe, eu tava com uma mina sáfica ouvindo OnlyFans, depois eu fui num 4 cheguei em casa, ouvi o BDSM e fui dormir. Eu não entendi nada do que ele disse. Cara, parecia que tava falando aramaico, então eu tive que me aproximar daquela linguagem para conseguir dar a minha aula. Como é que eu vou dar uma aula de renascimento, de 300, 400 e 500, de esfumato, composição triangular, ponto de fuga? Não faz o menor sentido isso na vida deles. Então eu vou lá e pego, por exemplo, o clipe da Pipoquinha, que tem uma luz barroca em 45 graus, criando um retábulo de Rembrandt no rosto da funkeira, e a partir dali eu vou tentar me comunicar com eles. Então eu uso a linguagem deles a meu favor. Só que é muito difícil, por exemplo, eu não assisti Naruto, eu sou dos Cavaleiros dos Zodíacos, então eu tive que assistir Naruto para conseguir entender alguns alunos. Então chega uma hora que tu não consegue, que é muita coisa, é muita informação, e eu acabo perdendo os meus 41 anos, entende? Eu tô vivendo por dentro. Já 41, Jojo? 35 mais 6, tá? Poxa vida, não consigo falar essa Jojo. palavra. Mas, enfim, mas dentro eu tenho 19. No mais tardar 20 anos a minha idade mental. Menos. Um pouquinho menos. Um pouquinho. Mais alguém? Então, não, eu me identifico bastante com o Jojo, e eu acho que uma das coisas, assim, é a linguagem e também um pouco do consumo da cultura pop, que os alunos acabam se identificando, enfim, até para tu poder fazer aquela quebra dentro da sala de aula, né, para tu poder acessar a linguagem deles, né. Esses tempos o pessoal falou assim, não lembro agora o que aconteceu, assim, eu falei, não, pessoal, eu estava muito preocupado com a treta do Haluca. Eu aposto que eu falei isso aqui, ninguém sabe, mas os alunos sabem, né? Não? Mas alguns sabem. Mas, enfim, então isso é uma forma, né? E acessar a linguagem deles para tu expandir esse conhecimento e aí tu ter uma interação faz com que, por exemplo, eles se interessem pela história do Brasil, que para mim, né, tu fala história do Brasil, o pessoal fala, meu Deus, não, eu odeio história do Brasil. Não, calma, vamos com calma, né? E através disso, tu vai quebrando esses preconceitos, essas barreiras, e aí tu consegue acessar esse conhecimento, tu consegue ter uma interação, uma sinestesia, tu consegue ter um sentimento, até com questão da culinária, né? Culinária colonial, do Brasil colonial, que tu consegue trazer, por exemplo, né, o que o pessoal comia naquele tempo, né? O que o pessoal fazia para se divertir. São coisas assim que às vezes a gente acaba nem pensando, né? Mas aquelas pessoas tinham uma maneira, né? Tinham uma alimentação, tinham momentos de lazer, enfim. Então isso vai fazendo com que tu crie uma mentalidade, né? Tu cria uma mentalidade para que os alunos eles consigam se colocar para aquele tempo histórico. Eu já vou muito pro lado mais... o outro lado da história, entendendo um pouco o perfil dos nossos alunos, né?
E aí, quando a gente fala muito de processo de aprendizagem, principalmente na questão da experiência, nós falamos inevitavelmente de 3 pilares, que é a questão do acolhimento, do pertencimento e do perfil. E aí, olhando para dentro da sistemática de vocês de sala de aula, a gente consegue casar muito esses 3 pilares. Porque vocês hoje, cada vez mais, têm uma visão de trazer esse aluno como se fosse um filho de vocês dentro de sala de aula. A gente tira aquela preocupação do pai e da mãe do portão para dentro e ele é acolhido por vocês. Questão do pertencimento, trazendo muito ferramenta ativa para dentro de sala, onde vocês conseguem, como por exemplo o Jojo citou agora, de trazer um funk para dentro de uma cultura de arte. Cara, isso é o que ele está vendo no dia a dia dele, é o que ele, num momento de lazer, está escutando. Então ele se faz pertencente dentro do conteúdo. E ao mesmo tempo a questão do perfil, identificando naquilo que ele tem mais aptidão para conseguir correlacionar com o conteúdo, né? Eu acho que trazer os elementos simbólicos que eles usam, né, fazendo um termo bonito, é crucial, na verdade. Porque quando a gente vai pensar, por exemplo, uma disciplina que nem a minha, que é de sociologia, né, é impossível eu discutir sociologia, o contexto contemporâneo, sem estabelecer as quebras que existem do passado para o presente, que é um pouco que a gente está discutindo aqui. E isso só é possível trazendo referências. Então, referência, o avô. Como é que o avô pensa? Né? Aí vamos lá, o avô não faz assim, assado, modo de vida, ele não tem dificuldade nisso, naquilo. Beleza. Hoje não é diferente? Então, isso é uma quebra social. E por que teve essa quebra social? Daí tu vai colocando os problemas. E a partir disso, tu vai aproximando o aluno que ele vai usando as ferramentas de análise sociológica para interpretar a sua própria existência. E a partir dessa interpretação da existência que ele começa a entender o conteúdo. Porque a disciplina se torna uma ferramenta de compreensão da realidade. Que é a finalidade. Quando a gente discute na história, arte, geografia, a gente, claro, está dando conteúdo para passar no Enem, mas não é só isso. Né? O papel da escola é ensinar aquele aluno para que ele use aquelas ferramentas para entender a realidade na qual ele está inserido. E, a partir disso, ele consiga compreender além daquilo que é óbvio. Né? Aí, porque, fulano, né, o avô, o bisavô é muito conservador. Mas por que ele é conservador? Tem um processo de criação, tem uma lógica de formação, tem um contexto social no qual ele estava inserido, que fez com que ele desenvolvesse tal forma de pensamento. Então, tudo isso a gente vai trazendo e vai colocando, vai questionando, de modo com que eles pensem, eles interpretem a realidade deles, e não a gente dê pronto. Né? Isso é muito... É legal quando a gente vê que o aluno capta isso e começa a implementar na sua forma de analisar a realidade. Né? Muito bom. Só um parênteses, porque aqui nós temos a história viva da sociologia e da filosofia humana, né? É verdade. O cara que praticamente construiu as disciplinas está aqui sentado junto com a gente hoje. Espetacular, grande Márcio. Cara, eu fecho essa parte, assim, talvez, dizendo algo... verdadeiro, assim, eu acho que todos esses elementos, a afetividade, o acolhimento, enfim, eu acho que isso passa muito também pelo prazer em dar aula, né? Pelo prazer em ser professor. Isso é uma escolha não tão simples no nosso país, né? Mas é uma escolha importante e é uma escolha que tem que ser prazerosa. Eu acho que as coisas começam a fluir a partir disso, né? O conhecimento também, a sala de aula, ela não pode ser um espaço unilateral. Eu acho que as coisas têm que ir e voltar dos alunos, eles têm que ter espaço, né, justamente quebrando, às vezes, modelos mais antigos, né, onde era mais unilateral a coisa. Mas, enfim, a volta disso, né, a via de mão dupla é muito importante e eu acho que a gente consegue transitar e a galera vai captando. A geografia também é uma disciplina reflexiva, né, ainda que tenha uma parte estruturada dentro de uma concepção mais física dos conteúdos, né? Mas ela é uma disciplina reflexiva também, com muitos elementos sociológicos, históricos e filosóficos também. Mais ou menos por aí. E aí vamos entrar agora no último tema, antes da gente chamar os nossos alunos aqui para dentro da construção do podcast também, que é em relação às ferramentas ativas de aprendizagem, né? A gente começa a ter, por exemplo, dentro da escola lá, trabalhamos muito com o nosso laboratório de empreendedorismo, onde os nossos alunos do primeiro ano vão para dentro do laboratório, botam a mão na massa, começam a produzir. Temos as nossas barrinhas de cereais tão famosas aí, produzindo e vendendo bastante, as trufas, os alfajores, que foram construídos por essa gurizada. Mas também outras ferramentas que nós utilizamos, como fizemos seguido agora, no primeiro semestre, a viagem a campo, onde os alunos têm uma experiência ativa de todo o processo. Temos ali o construção do debate, como foi feito da ONU ano passado.
temos as aulas do Jojo extremamente expositivas ali no meio, mas o quanto vocês enxergam que essas ferramentas fazem sentido e são o diferencial no dia a dia para esse processo de aprendizado dos alunos? Eu penso que é uma maneira de chamar eles para o jogo, assim, ó. Se for ver, eu vejo a sala de aula, a palavra que me vem à cabeça primeiro é conflito. Então eu fico nervoso, porque eu sei que eu vou entrar num conflito, é como entrar numa luta, assim. E a luta é o seguinte, eu tenho que ganhar do celular. E como é que eu faço isso? E ganhar dos pensamentos, que são muito mais interessantes do que aquele momento ali em que eu estou ensinando sobre o período do rococó, né, da realeza, do Palácio de Versalhes. Então eu tenho que tentar tornar aquilo interessante. Então, quando eu ganho, sei lá, eu chego, né, eu não proíbo o celular, o aluno tá ali e eu começo a dar aula, daí a pouco ele pega e ele se irrita, porque o que eu tô falando é mais interessante que aquilo, e ele coloca o celular, cara, pra mim aquilo não tem. Então, o problema é que aquilo ali me exige todo dia eu ter que dar o meu melhor. Isso me tira na minha zona de conforto e eu não consigo relaxar. Em compensação, eu saio dali maravilhado, consegui hoje, hoje não foi um bom dia. E daí vai indo, assim, e é constante, é uma guerra constante. Não é um troço, assim, mais... É diferente de dar aula de cursinho, que é uma coisa mais... Eu tenho que fuzilar o conteúdo. Padronizada. Tem um padrão. Ali eu tenho que chamar eles pro jogo. E eu gosto muito disso. O método que eu uso é exatamente essa questão de trabalhar o afeto. Eu faço muitas dinâmicas envolvendo o desenho, que é uma construção do eu e do outro. O outro é diferente de mim. Uma vez uma aluna pegou e falou assim, ô professor, às vezes eu acordo e não consigo nem me olhar no espelho. Como é que eu vou tolerar esse menino aqui, ó? Esse Hamilton, que não para de me olhar. Então, tipo, fiz uma dinâmica juntando os dois. Um era o tira bom e o outro era o tira mal. Então, um tinha que fazer uma coisa sempre trazendo coisas boas e o outro tinha que escrotizar tudo. Tornar aquilo uma coisa incômoda. E o tempo inteiro aquilo ali, dali a pouco, no final da aula, eles estavam juntos. Eles estavam conversando e tal, e eles que tinham conflito. Então, eu trago o meu conflito na sala de aula e tento amenizar o conflito deles. E daí eu uso vários. Eu uso muito o desenho, a linguagem do desenho, que é a primeira linguagem da criança, e depois ela é substituída pela linguagem falada criminosamente, e não tem o que fazer, porque não tem como dar. Eu tento voltar a trazer esse lado infantil para eles, assim, que é a primeira linguagem deles. E eu acho que, casando muito com tudo que a gente está falando aqui, a gente teve, graças a Deus, essa mudança do novo ensino médio, que ela trouxe uma disruptura total para o que era o modelo de sala de aula antigamente, né? E hoje nos dá essa liberdade de falar essa linguagem, de tratar desse jeito diferente, de estar conseguindo expor de novos modos tudo que a gente precisa trazer. Ou seja, dá aquela aproximação do que precisa ser feito com uma realidade dos alunos que é completamente diferente da nossa, né? Verdade, verdade. Não, só complementar a questão das ferramentas, Diego. E, enfim, ainda que não seja o assunto principal, mas como o Jojo referiu, eu aproximadamente uns 20 anos, quase isso, quando eu decidi ser professor, eu nunca imaginei que teria um adversário tão competitivo quanto o celular, né? Mas, enfim... É verdade. As práticas, caras, elas estão aí, são possíveis de fazer, né? A gente tem que tentar sempre isso. A música, por exemplo, que a galera sabe que eu gosto muito, sou envolvido com isso, inclusive antes da geografia, né? Então, fizemos um trabalho, vamos fazer outros, tem outras propostas agora dentro de um dos itinerários também, que a gente vai fazer. E, cara, a música, ela é uma mensagem poderosa, inclusive eu falo e reconheço aqui, aprendi muito naquele trabalho da música com os alunos, porque algumas transcrições de letras eu não conhecia algumas músicas até em inglês, mas não conhecia. E é legal de ver eles falando sobre isso, porque é um momento importante, assim, quando... por mais que seja aparentemente um modelo clássico, mas um aluno apresentar, a gente fica ali na condição de espectador, né, vendo a percepção dele, porque eu tinha uma outra percepção de determinadas músicas, né, e eles revelaram coisas que eu não tinha acendido, assim. Então essas ferramentas, elas são extremamente úteis, importantes, né, para nos ajudar a cada vez mais tornar a coisa prazerosa. A música, ela liga muito o sentimento, né? É aquela coisa que, às vezes, a vibração da música já te toca de uma forma diferente. E eu me lembro muito na minha época de cursinho, que eu, inclusive... tu não lembra disso, provavelmente, mas eu tive algumas aulas contigo ainda na minha época de cursinho. Não acredito nisso. Teve, cara, teve. Eu tive a oportunidade de ser teu aluno. Puxa vida, que Diego. espetáculo isso, né? Cara, eu não sabia. E eu lembro muito dessas dinâmicas que a gente usava na época do cursinho, que era a ligação das sistemáticas com a tonalidade. Então tu lembrava daqueles macetes na hora da prova, justamente porque oscilava a música junto com o conteúdo, né? Em todos os momentos. Que legal, cara. Que felicidade de trabalhar contigo hoje. Muito mesmo. E falando da questão da história, né? Uma coisa que me chama muita atenção é o uso
de tópicos, né? Para tu pegar aquela questão mais importante, para tu entender como é que esse processo acontece, né? Porque tu tem que ter uma noção que as coisas acontecem ao mesmo tempo, e aí quando tu consegue linkar, quando o aluno faz assim, ó, que é aquela sinapse do cérebro, né? Que tá um neurônio ligando com o outro, que é é isso é uma sinapse, né? Então que um neurônio se conectou com o outro e aí fez esse link, e isso é genial. E também trazer coisas que eles tenham contato para ser melhor. Por exemplo, história em quadrinhos. Eu sou um nerdola, eu sou muito nerd, né? Então, principalmente o pessoal agora do terceiro ano, que vai aprender agora sobre Guerra Fria e os processos que envolvem as questões raciais, né? O X-Men, por exemplo, né? O X-Men, ele é o exemplo da luta dos negros nos Estados Unidos, né? Sendo que o professor Xavier, ele é o Martin Luther King, né? E o Magneto, ele é o Malcolm X. E aí vincular, né? Como é que consegue vincular isso com a história, né? Então, essas ferramentas, assim, ó, então tu vai ver o filme do Wolverine e do Deadpool e tu vai vincular, então, com esse conteúdo e vai saber a origem, da onde que surgiu, né? Então, é basicamente isso, né? São coisas que eles têm contato e aí vai fazer muito mais sentido juntamente com esses links. Eu sempre gosto de usar literatura e arte em geral como referência, né? Então, por exemplo, uma aula que é obrigatória minha quando eu vou ensinar Maquiavel, né, na parte de filosofia, eu sempre trago a Carmina Burana da Fortuna, sempre. Porque se tu não entende o que é a fortuna, né? O que Maquiavel entende por fortuna, tu não entende nada da teoria dele. E é um jeito lúdico de fazer isso, porque a gente está falando de uma coisa que é meio chata, assim, não tem muito como... É uma teoria fechada, filosófica, tá? Não tem muito como florear. Mas daí quando tu traz a música para o processo e vai explicando a letra, e vai tendo aqueles altos e baixos, e vai trazendo aquela dimensão musical para dentro da sala de aula, fica muito mais interessante, fica muito mais lúdico o processo, né? Fora sempre trabalhar com questões, né? Porque, vamos lá, vai trazer um autor. Por que aquele cara pensou aquela coisa? Né? Isso é uma coisa, coisa primária, né? O que ele tinha na cabeça para ficar escrevendo aquele treco difícil, né? Ele tinha que ter alguma motivação para fazer aquilo. Qual que é a motivação dele? Bom, não, mas ele está tentando entender tal fenômeno, ele estava preocupado em compreender, tinha uma questão fundamental quando ele produziu aquela obra. Vamos entender essa questão aqui, porque isso aqui deve ter alguma importância. Se a gente discute isso, esse autor há, sei lá, 2.500 anos, é porque alguma coisa de positivo ele pensou ali, né? E aí a gente vai trazendo essas dimensões para dentro da sala de aula, né? essas problemáticas, mais do que o conteúdo. Porque se eu trazer só o conteúdo, vira uma decoreba. Agora, se eu vou trazendo as questões, eu consigo fazer com que eles pensem como o autor, né? Como aquele pensador lá. E aí ele começa a desenvolver, eles entendem aquilo ali e conseguem se apropriar daquele conteúdo, né? Então é outra lógica. Meninos, quero agradecer a presença dos 4 aqui agora. Vamos fazer uma troca, uma substituição ao vivo, por quem sabe faz ao vivo. E aí quero convidar agora a Aninha e o Porto Alegre, nosso famoso Porto Alegre, para vir aqui com a gente nesse momento. Vamos agradecer aqui. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Então, eu e o Calisson saímos agora, substituição aqui. Sempre um prazer, Diego. Muito obrigado pela oportunidade. E obrigado por vocês terem me ouvido. Eu agradeço sempre aos alunos também. Tá? Um grande beijo a todos. Tchau. Venha você também para o G10. Matricule-se. Vem. Eu acho interessante a voz de locutor que ele tem, né? Né? Não, o Venha cara, para o G10. mas também o jeito que esse cara canta é um fenômeno. Não, maravilhoso. É um fenômeno. Maravilha. Boa tarde, meninada. Como vocês estão? Tudo bem? Sei que estão um pouco nervosos, mas queremos trazer nesse momento algo mais descontraído, o mais leve possível. E já vou chegando perguntando para vocês. Meu querido Porto Alegre. Tchararam. Na tua visão, Porto Alegre, qual o papel do professor no teu processo de aprendizado? Bom, primeiro dizer boa tarde para toda a galera que está aí. Cara, é um papel fundamental, porque ele pode te ajudar de diversas formas. Por exemplo, achar um norte, por exemplo, não sei o que eu quero fazer da vida, cara. Tipo, não sei se eu vou querer trabalhar com isso ou trabalhar com aquilo. Então, provavelmente, na minha opinião, proximidade, tá ali no teu dia a dia, cara, isso é legal para ti, faz isso é bacana. Então, eu acho que é uma orientação para estar contigo e te mostrar sempre o melhor caminho aí. Tu gostava da minha aula?
Cara, pra mim tu é a personificação da arte em pessoa. Obrigado. Tu é maravilhoso, cara. Precisava disso pro meu ego hoje. O Jojo é o único cara que, fora da sala de aula, ele tem um nome e dentro ele tem outro, né? Eu tenho um nome artístico e tal. Aninha, qual a tua visão? Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Ana, sou a terceiranista do G10. E eu acho que, para mim, na minha visão, o professor ele é um guia, tanto dentro da sala de aula como fora, como no corredor ou até mesmo fora dos portões do colégio. A gente se espelha muito no professor. Então, como o prof. Márcio tinha comentado antes, se um prof tem um dia mal, ele passa essa tristeza para a turma, mas se ele está bem, ele passa essa felicidade para a turma. Então, o professor consegue refletir na turma o que ele é. E quando a gente tem professores que são para cima, professores bons, como a gente tem no colégio, professores muito estruturados, a gente consegue ter uma base muito forte. E eu acho que é isso, o professor é um guia na nossa vida. Teve um dia que eu estraguei o dia de vocês, né? Que eu surtei, mas foi só um, né? Teve. Tá, mas foi só um. Teve um dia que enlouqueceu na sala de aula. Eu fiquei meio brabinho. É engraçado de ver, quem puder depois dar uma olhada nas nossas redes sociais lá, os vídeos que o Jojo faz com as turmas do terceiro ano, explicando o conteúdo, mexendo com eles, é algo surreal, né, Jojo? A ideia ali é que nem a gente estava falando antes, é trazer eles para interagir com o mundo deles, tentar entender aquilo ali, trazer junto com o nosso, fazer essa hibridação do mundo deles com o nosso mundo. Senão, na minha opinião, não funciona muito bem. Então é legal porque ali no G10 eu tenho essa liberdade de trabalhar em sala de aula, que é muito, não tem essas travas assim tradicionais, conservadoras, que incomodam às vezes o professor de se expressar. E a turma, ambas as turmas, é maravilhoso de dar aula, assim. O cara acorda querendo entrar ali dentro na sala de vocês. É muito gostoso. Eu me lembro uma vez que fez uma observação no trabalho meu e eu não tinha visto aquilo ali. Tu vai crescendo, no final parece que é uma explosão. Eu não tinha reparado, porque eu não assisto a minha aula, assim. Eu não fico ali, dou aula e corro pra lá e dou. Então, realmente, há um ápice no final, assim, eu não tinha percebido. Então, como é muito transferível a nossa relação, né, e tal, enfim. E aproveitando o gancho já, eu pergunto para vocês, assim, na experiência de vocês dentro de sala de aula hoje, o quão o professor é impactante na escolha da profissão de vocês? Ou seja, nós temos em casa aquela referência do pai e da mãe, geralmente, na escolha da profissão, mas quanto um cara como um perfil do Jojo, assim, sabe? Não necessariamente na arte, mas pega o Márcio também, o Fabiano, que estava aqui do outro lado. Quanto isso impacta, ou é um espelho para vocês na hora de decidir, eu vou fazer vestibular para isso, porque eu quero ser que nem ele. Aliás, eu vou ser melhor do que ele. Na visão de vocês. Então, aqui a gente vê que a gente fala, por exemplo, teve uma dinâmica que me chamou muita atenção algumas vezes, que os professores chegavam e perguntavam assim pra gente, tu quer fazer o quê? Então a gente falava, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí a gente ia se desenvolvendo e os professores falavam assim, a gente estava conversando antes, tu tem perfil para isso, tu tem o estilo, é para tal coisa. Então é muito importante porque às vezes tem alguma coisa, eu vejo que é isso que eu quero fazer, mas daí no fim não é o que eu quero fazer, e aí vem o professor e vai lá e te orienta, tipo, cara, tu gosta disso, isso é uma coisa que se tu se envolvesse com isso numa tua profissão, tu ia conseguir ter um grande sucesso. Então eu acho que assim, nesse desenvolvimento, a gente, junto com o professor, a gente consegue até descobrir uma coisa que a gente nunca tinha imaginado, que pode ser o que a gente faça para a nossa vida. Como o Jojo disse antes, eu acho que nas nossas aulas a gente não tem essa barreira de professor e aluno, diretor, aluno, gerente, aluno. No colégio a gente é todo mundo igual, todo mundo conversa de igual para igual. É um diferencial do G10, que eu sempre comento com todo mundo que me pergunta, é essa proximidade, essa relação que a gente pode ter com os professores. Como eu disse antes também, eu acho que o professor ele é um guia na nossa vida, e os profs eles apresentam para nós na sala de aula tanto os ônus e os bônus da profissão, tanto da deles quanto dos próximos que eles conhecem. Então, o Jojo tem algumas cadeiras que pegam, quando ele faz faculdade, algumas do Márcio, algumas do prof. Fabiano, como do prof. Carlson. Então, abre um leque bem grande. Eles podem explanar para nós o que eles acham de bom, o que eles acham de ruim. E eu acho que isso facilita a nossa escolha no meio profissional. E é uma parte muito boa que se dá pela essa proximidade que a gente tem com eles, que se a gente não tivesse, não teria, a gente ficaria meio no a Deus dará. Uma coisa que eu queria falar em relação a isso, eu gosto muito de tentar tirar essas travas estereotipadas do processo de escolha da profissão. Por exemplo, o que tu vai ser? Eu vou ser advogado, tu gosta de ler? Não. O que tu vai ser? Eu quero ser médico, tu gosta de sangue? O que tu vai ser? Eu vou ser psicólogo, tu gosta de ouvir o problema dos outros? Não tenho paciência. Então tu não vai poder fazer. Então, tipo, eu sempre tento trazer para uma via
de que tu pode, independente da tua limitação. Vou dar um exemplo de um ator chamado Al Pacino, no Poderoso Chefão. Tinha uma cena que o Coppola pega e fala assim, ó, tá, tu vai lá, fala italiano com a galera, distribui uns doces, dança com a moça, pega o carro e vai embora. E o Al Pacino, ele, desculpa, Francis, mas eu não sei falar italiano. Tá, não interessa, a câmera vai estar longe, tu fala umas coisas qualquer, dança com a menina, pega o carro e vai embora. Ele, mas Francis, eu não sei dançar. Não interessa, pega a mão de qualquer jeito, dá uma rodopiada, entra no carro e vai embora. Ele, mas Francis, eu não sei dirigir. Cara, o Al Pacino, não interessa, entendeu? E virou o Al Pacino. Não sabia dançar, não sabia falar italiano, era desse tamanhinho aqui e não sabia dirigir. Então é isso que eu tento fazer. Tirar esses estereótipos de não. Tentar colocar um sim. De repente, vamos lá, vamos tentar. E essa proximidade ela é extremamente importante em todos os sentidos, né, Márcio? Eu acho que justamente essa proximidade que a gente tem com os alunos, de sentar, conversar com eles, a gente faz muito isso fora da sala de aula, de aproveitar os momentos de intervalo, conversar com eles, ou no final das aulas, e dialogar sobre as coisas, porque a gente tem uma ideia muito de uma espécie de vocação, que você nasceu para isso, e tem um dom, e não existe dom, existe vontade, né? E existe limitações que a pessoa tem, correr atrás de romper as limitações. Agora, como vai fazer isso, né? Essa orientação que eu acho que é interessante, que a gente acaba fazendo ali, é assim, bom, tu quer fazer isso? Então, quem sabe tu vai por aqui, vai por ali, a gente vai dando uma orientação no sentido de mostrar os caminhos que dá para percorrer para alcançar aquele objetivo, mas não quer dizer, isso não é para ti. Isso me incomoda muito. É um processo de condução, né? Exatamente. A escolha final sempre tem que ser do aluno, jamais do professor ou do pai da mãe. Exatamente. Né? E a questão é o seguinte, o Skinner fala de uma coisa chamada reforço positivo e reforço negativo, que é positive reinforcement, enfim, que é usado pela família Gracie no jiu-jitsu. Eles não falam o que está errado, eles só enaltecem o que está bom, para estimular a pessoa. É que nem tu pega uma criança, por exemplo, e tá lá tocando um pianinho. Daí tem dois tipos de pai. Tem a guriazinha tá lá tocando tudo errado, destruindo as teclas assim, ó. Que lindo, filha, vai ser uma grande compositora, um Mozart da família, uma salva de palmas. Daí tu estimula a criancinha, fica assim. Agora tu imagina a criancinha lá, que bonito, né? Estragando o piano da irmã, né? Os vizinhos estão lá embaixo, de castigo, 5 dias sem água. Uma coisa assim, pô, daí não vai... Eu exagerei, sem água, mas... Eu comecei a ficar com medo da criança no pianinho, né? Porque a Helena, numa dessas, vai ser igual. Mas vamos lá. Seguindo, pessoal, trago a última pergunta para vocês aqui, ainda em relação às ferramentas de metodologia ativa, tá? O quanto vocês enxergam que é importante essa questão da mão na massa? Quanto vocês enxergam que é importante, por exemplo, Pedro, no teu caso, chegar numa aula lá de química e ir para o laboratório produzir? Aninha, o quanto tu enxerga que é importante essa viagem que vocês fizeram agora lá para Caçapava do Sul, onde vocês puderam vivenciar o conteúdo de uma experiência prática? Tudo bem, caminharam feito uns condenados durante o dia inteiro, chegaram mortos de cansado em casa, mas o quanto isso assimila para vocês dentro do processo de cognição e o quanto isso faz uma diferença na hora lá de uma prova de vestibular ou até uma prova trimestral da escola? Então, cara, a prática faz total diferença. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção depois que eu entrei no colégio, porque faz muita diferença tu ouvir uma coisa e aí tu fazer ela. Tipo, uma coisa, por exemplo, de um livro, um exercício de um livro que é teoria pura, tipo, cara, eu nunca vou fazer isso na minha vida. E aí tu vai lá, faz o experimento, até a questão dos doces que a gente está fazendo também, que a galera está fazendo, faz toda a diferença porque te abre muitas portas, te dá muita percepção de muita coisa. Então isso aí dá uma baita mão, sabe? É muito massa mesmo. Eu acho, Diego, que a prática e a teoria, elas caminham de mão dadas. Quando tu pratica as duas, tu tem uma visão muito mais ampla do mundo de trabalho, do que é o universo fora do colégio e que é o mundo real, né? O mundo verdadeiro. Eu acho que toda a parte da prática ela é muito válida porque tu confirma o que tu está vendo. Tu sabe que aquilo ali é real ou não real, porque tu só consegue ir praticando, né? Eu acho que essa coisa que o colégio tem de levar os alunos a campo, de levar a fazer experiências, é uma parte muito fundamental, porque só na prática, só na teoria a gente não sai do papel, não vê novos horizontes, não conhece novas coisas. E é um fator que a gente não faria sozinho. Então, nós não temos... A gente foi com 4 professores, né, para Minas do Camaquã. É uma coisa que nós, em casa, com os pais, não teríamos toda essa liberdade de conhecimento como a gente teve com 4 professores, né? É uma coisa muito diferente, é um mundo diferente que é apresentado para a gente no colégio. Eu acho que é fundamental. Meninos querem contribuir com a gente? Não? Pessoal, vamos caminhando para o final, então, do nosso podcast. Quero deixar um minutinho agora para as considerações finais de cada um de nós. Quase um debate isso aqui, mas fica aí um minutinho para cada um dizer o seu até breve.
Galera, muito obrigado a todos a comparecerem aqui. Tu não pareceu nervosa, né? Tu tava nervosa. Olha só como ela fala bem, impressionante. Se a gente fosse ver o que eles estavam ali no bastidor do que vieram aqui na frente, olha, 12/8, como diria o outro. É inacreditável, cara. Lembra que a gente falou que a pessoa se transforma? A primeira aula tinha 393 pessoas. Eu nunca me esqueci daquilo. Aquilo foi impactante pra mim. Mas tu chegou lá, abriu a fala, tu tem que enfrentar o urso. Não adianta ficar correndo eternamente. Tem que enfrentar. Né? E daí eu acho que isso é importante. E o urso é educação, né? Que é um dos impossíveis que eu gosto de falar, que é educar, governar e amar. E a gente está tentando um dos impossíveis. Então a gente tenta tornar, o G10 dar essa liberdade para a gente tentar tornar esse impossível possível, o mais possível possível. Né? Então eu acho que é muito legal poder estar aqui junto com eles. Jojo, minha cabeça deu um looping, Jojo. Tchau. Queria agradecer a todos, né, pela presença, e sempre é muito bom conversar com os amigos, com os nossos alunos aqui, que a gente sempre aprende um pouco com as falas dos outros, né, e é muito legal ver a percepção de vocês, né, porque acho que é o primeiro episódio que a gente tem os alunos junto, e é muito legal ver como é que vocês enxergam a gente, porque a gente, às vezes, a gente sabe um pouquinho, né, porque a gente conversa um tanto, mas a gente nunca viu essa verbalização, né, muito legal. Queria agradecer ao Diego pelo convite de vir aqui novamente. Me senti muito grata por isso, aos profs, por estar sempre junto com nós, sempre auxiliando. E eu queria dar um conselho para os outros terceiranistas, assim como eu, que tudo na vida a gente precisa ter 3 pilares na minha concepção. A gente precisa ter prioridade, foco e persistência. Então, sem isso a gente não consegue atingir nada. E equilíbrio também. Se a gente não equilibrar, um desanda no outro e não dá certo. Então, são os 4 pilares, na verdade, que a gente tem que ter para conseguir aprovação no vestibular, aprovação na vida e ter uma vida acadêmica boa, uma vida de trabalho boa. E é isso. Primeiramente, agradecer ao Diego pela oportunidade, agradecer a toda a galera que veio e é isso aí, valeu por tudo. E dá-lhe Grêmio. Não sei quanto é que tá o jogo, mas também concordo com ele. Pessoal, encaminhando para o final, então, quero agradecer a presença de todos vocês, a nossa equipe de colaboradores que está aqui conosco, os nossos alunos do primeiro ano que se fizeram presentes aqui, agradecer ao Márcio, ao Jojo, ao Calisson, ao Fabiano, que está lá no fundo, ao Porto Alegre, à Aninha, ao pessoal da agência Next, mais uma vez, que fez acontecer esse processo junto com a gente, esse desafio de fazer um Muvuca ao vivo sendo gravado dentro da Expo Educação. Quero agradecer a Maristela mais uma vez pelo espaço que nos destinou. Meu muito obrigado. Dizer para vocês que o Colégio G10 está com as portas abertas para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da nossa instituição, conhecer um pouco mais do que a gente trata dentro de sala de aula, como são essas metodologias ativas que nós tanto falamos, como é essa questão do empreender, do se qualificar, do olhar para o mercado de trabalho, que são coisas essenciais na formação de qualquer adolescente hoje. Meu muito obrigado mais uma vez e até breve. Hey, hey, hey. La. Hey, hey, hey. La, la, la. Hey, wow, hey.